A vida, em seus incontáveis episódios, sempre deixou pistas claras de que a maneira como pensamos molda o caminho que trilhamos. O que cultivamos na mente, cedo ou tarde, floresce na realidade. Como ensinava Napoleon Hill, aquilo em que você pensa, você se torna. Essa afirmação atravessou gerações, inspirou milhões e continua ecoando como um lembrete poderoso. Mas se o pensamento tem tamanho poder, por que tantas pessoas permanecem presas às mesmas circunstâncias? Por que tantos continuam girando em círculos, mesmo desejando uma vida diferente? A resposta talvez esteja em uma história simples, mas profundamente reveladora. Em uma antiga estação de trem, onde o som metálico dos trilhos se misturava ao burburinho apressado das pessoas, vivia um homem que todos conheciam apenas como o mendigo da plataforma. Ele chegava cedo, antes mesmo do primeiro trem, e se acomodava próximo à entrada principal. Seu dia consistia em estender a mão e aguardar que alguma moeda caísse em sua palma. Alguns desviavam o olhar, outros deixavam pequenas quantias, quase sem notar sua presença. Era uma existência silenciosa, invisível, repetitiva. Ele não se lembrava exatamente quando sua vida havia tomado aquele rumo. Talvez tivesse sido uma sequência de escolhas erradas, talvez uma sucessão de perdas, talvez apenas a crença constante de que não era capaz de mais. O fato é que, com o tempo, passou a acreditar que aquele era seu lugar no mundo. Não questionava, apenas aceitava. Certo dia, em meio à pressa habitual da multidão, algo diferente aconteceu. Um homem de aparência elegante atravessou a estação. Terno impecável, passos firmes, olhar seguro. Sua presença chamava a atenção sem esforço. O mendigo, como de costume, estendeu a mão imaginando que aquele homem bem-sucedido talvez fosse generoso. Mas em vez de moedas, recebeu uma pergunta inesperada. Você sempre apenas recebe? Já pensou em oferecer algo em troca? A pergunta foi como um choque. O mendigo ficou sem palavras. Oferecer. Ele não tinha nada. Era isso que sempre repetia para si mesmo. Nada para dar, nada para contribuir, apenas necessidades. O homem então respondeu com tranquilidade, mas firmeza. Se você acredita que não tem nada a oferecer, também não deveria esperar receber. A vida funciona como uma troca. Eu só entrego algo quando percebo o valor do outro lado. E seguiu seu caminho. Não havia crueldade em sua voz. Havia verdade. E essa verdade ficou ecoando na mente do mendigo durante todo o dia. Naquela noite, deitado em seu canto improvisado, ele não conseguiu dormir. As palavras voltavam como um martelo insistente. O que eu tenho para dar? Pela primeira vez, considerou que talvez sua situação não fosse apenas fruto do destino ou da falta de sorte. Talvez estivesse ligada à forma como se enxergava. Durante 2 dias, ele quase não pediu nada. Limitou-se a observar. Reparou nas pessoas, nos gestos, nos olhares. No terceiro dia, algo simples chamou sua atenção. Flores silvestres cresciam próximas aos trilhos, resistentes e vibrantes, apesar do ambiente áspero. Uma ideia começou a surgir. E se, em vez de apenas pedir, ele oferecesse uma flor em troca de cada moeda? Parecia pequeno demais, quase insignificante. Mas era algo. Era um começo. Com cuidado, colheu algumas flores e voltou ao seu ponto habitual. Quando a primeira pessoa lhe estendeu uma moeda, ele entregou uma flor junto. O viajante, surpreso, hesitou por um segundo, depois sorriu. Aquele gesto simples mudou completamente a energia da troca. Não era mais uma esmola, era um gesto recíproco. Nos dias seguintes, repetiu a atitude. Para sua surpresa, algumas pessoas passaram a parar diante dele não apenas por pena, mas por curiosidade. Queriam receber a flor. Queriam aquele pequeno símbolo de gentileza. O que antes era um ato automático de caridade, começou a se transformar em algo diferente. Uma troca de valor, ainda que simbólica. Ele começou a notar algo importante. Quando tinha flores para oferecer, as moedas vinham com mais facilidade. Quando não tinha nada nas mãos, quase ninguém parava. A lição era clara. As pessoas respondem ao valor percebido. Mais do que moedas, ele começou a recuperar algo que julgava perdido.
dignidade. Cada flor entregue era uma afirmação silenciosa de que ele tinha algo a contribuir. Não era apenas alguém que precisava, era alguém capaz de oferecer. Certo dia, reencontrou o homem elegante. Correu até ele com brilho nos olhos e disse: "Agora eu tenho algo para dar. Se o senhor me oferecer dinheiro, eu lhe entregarei flores em troca." O homem sorriu e aceitou. Depois disse: "Hoje você não é mais apenas um pedinte. Você compreendeu o princípio da troca. Está agindo como um comerciante." Aquelas palavras foram transformadoras. Com o pouco que havia acumulado, o ex-mendigo decidiu dar um passo maior. Em vez de depender apenas das flores silvestres, foi até um pequeno mercado e comprou um lote simples de flores para revender. Voltou à estação, não mais como alguém que pedia por compaixão, mas como alguém que oferecia um produto. A mudança foi imediata. As pessoas passaram a olhá-lo nos olhos. Algumas conversavam, outras perguntavam sobre os preços, escolhiam flores específicas. O dinheiro que recebia já não tinha o peso da esmola, mas o significado de pagamento justo. Ele deixou de se sentir invisível. A estação, que antes representava humilhação, tornou-se o palco de sua transformação. Com o tempo, aprimorou sua abordagem. Aprendeu quais flores vendiam mais. Descobriu horários de maior movimento. Organizou melhor seus ganhos. Começou a pensar como um empreendedor, mesmo que ainda em pequena escala. 6 meses depois, a cena era outra. Entre os passageiros apressados caminhava um homem de postura ereta, roupas limpas e olhar confiante. Ele já não se reconhecia como mendigo. Era dono de um pequeno negócio. Tinha metas, tinha planos. Ao reencontrar o empresário, cumprimentou-o com gratidão. "Nos vimos aqui antes. Eu era aquele homem que só estendia a mão. Hoje tenho meu próprio negócio e estou planejando expandir." O empresário perguntou o que realmente havia mudado. A resposta foi simples e profunda. "Eu mudei a forma como me via. Enquanto me enxergava como alguém sem valor, vivia como tal. Quando entendi que podia oferecer algo, tudo começou a se transformar." Naquele momento, não havia mais diferença hierárquica entre os dois. Apenas respeito. Essa história revela algo essencial. Não existe destino fixo, existe percepção. Quando acreditamos que não temos nada a oferecer, nos colocamos em posição de dependência constante. Quando reconhecemos nosso valor, mesmo que seja pequeno no início, ativamos uma força transformadora. Como ensinava Napoleon Hill, nossos pensamentos moldam nossa realidade. Se você se define como incapaz, viverá limitado. Se se reconhece como alguém em potencial, começa a agir de forma diferente. Não se trata de ignorar dificuldades, trata-se de mudar a postura diante delas. Sempre há algo que você pode oferecer. Pode ser conhecimento, pode ser esforço, pode ser atenção, pode ser gentileza, pode ser uma ideia, pode ser uma flor. A grande virada acontece quando deixamos de perguntar: "O que posso receber?" e começamos a perguntar: "O que posso entregar?" Quando isso acontece, o mundo responde. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa enxergar o próprio valor. Pequenas atitudes geram grandes transformações. Continue buscando crescimento, continue desenvolvendo sua mentalidade, continue acreditando que a mudança começa de dentro para fora. E agora eu quero saber de você. Em que área da sua vida você pode começar a oferecer mais valor hoje? Porque talvez a transformação que você espera não dependa do que o mundo vai te dar, mas do que você decide entregar a partir de agora.